Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Nanatsu no Taizai. Marvin. Parte 9. Capítulo 97. Meliodas, o deus demônio com metade do corpo coberto por listras pretas, aparece. A aura sinistra sufocava todos os presentes, e os olhos sem emoção eram ainda mais intimidadores. Como diabos ele saiu daquele âmbar? Kina estava confusa, mas o desconforto repentino em sua mão esquerda a fez parar. Quando olhei de perto, descobri que minha mão esquerda tinha sumido, e o ferimento em meu pulso ainda estava muito liso, e foi cortado num piscar de olhos. Ah! Meliodas inclinou a cabeça para olhar a mão esquerda de Kina, pegou o fragmento do caixão das trevas e jogou a mão de Kina para o lado. Como você ousa, disse Kina com raiva. Talvez sentindo a hostilidade de Kina, Meliodas levantou o braço e golpeou Kina, e um que de espada disparou e imediatamente fez Kina voar. Até Jerica ao lado dela foi afetada. Só um golpe desses, o impacto é tão poderoso. Não é bom. Jerica não teve tempo de suspirar, então ela rapidamente pegou a mão decepada de Kina e a conectou a Kina, e então usou a técnica de super recuperação selada no Jade dos Feitiços para tratá-la. O Jade de Feitiços é uma coisa boa, desculpe por ter respondido muito. Bem disse enquanto estava ao lado de Jerica, exibindo algumas das peças que havia roubado de Kina. Jerica estava prestes a se virar e limpar quando viu Meliodas correndo. Quando Ban correu para parar Meliodas, ele foi cortado ao meio. Felizmente, o alvo de Meliodas não era Jerica e eles. Meliodas correu direto em direção a Marvin. Talvez fosse a aura emitida por Meliodas quando ele foi levado por Meliodas a deificar que Meliodas se sentiu oprimido. TSK ou Dodô idiota, meu poder de Deus demônio está acima de você. Além disso, estou consciente agora. O que você vai lutar comigo? Marvin olhou para seu irmão mais novo que correu. Imediatamente decidiu defender sua dignidade como irmão. Esse Ododô idiota deveria ser derrotado. Marvin deu um passo para trás, desviando do golpe de Meliodas enquanto lançava um grande feitiço de cura em Ban. Afinal, não há como o corpo imortal de Ben recuperá-lo agora. Bem, se você tirá-los daqui, não posso deixá-los ir. Marvin disse a Ban, que tinha acabado de se recuperar, que ele só poderia desviar do ataque de Meliodas agora. E uma vez que ele fizesse um movimento, então as consequências definitivamente afetariam Elizabeth e eles. Ok, mestre Marvin. Ban também sabia que seu estado atual não ajudaria em nada, então ele aceitou a proposta de Marvin. Devo dizer que o poder de combate do demonizado Meliodas aumentou vários níveis, mas agora ele é apenas uma fera inconsciente e não consegue exercer toda a sua força. Meliodas é na verdade canhoto, então, sob a supressão deliberada de Marvin, o Meliodas atual só pode atacar com a mão direita. Mas isso não parece ter muito efeito, afinal, as linhas pretas atrás do deus demônio Meliodas estão concentradas no lado direito do corpo. Então os ataques realizados através do poder do deus demônio estão naturalmente todos concentrados no lado direito. Depois que Marvin pegou novamente a garra conjurada por Meliodas, Ban e os outros já haviam deixado a zona de perigo, embora não importasse onde estivessem. Ela se tornaria uma zona de perigo a qualquer momento, mas agora pelo menos isso não afetaria a batalha de Marvin. Ok, vamos entrar no caminho, vamos deixar meu irmão te ensinar o que significa ser um irmão, um amigo, um irmão. As linhas pretas que foram originalmente suprimidas por Marvin apareceram instantaneamente na testa de Marvin. Marvin afastou as garras esmagadas de Meliodas, e rapidamente se aproximou de Meliodas enquanto ele estava rígido. Então ele agarrou seu pulso direito, e assim que ele usou sua outra mão, Meliodas foi pego por Marvin e esmagado no chão. Se Meliodas estivesse consciente, ele estaria pronto para descarregar antes de pousar. Mas o Meliodas atual está inconsciente, então ele foi firmemente jogado por Marvin sobre o ombro. No entanto, o instinto de luta de Meliodas permite que seu corpo faça movimentos evasivos ou ofensivos automaticamente em alguns momentos. Como no momento em que Marvin jogou Meliodas no chão, ele já havia pulado e chutado Marvin para longe. Felizmente Marvin bloqueou o poderoso chute de Meliodas a tempo, então Marvin só deu alguns passos para trás. TSK, isso é bom. Marvin elogiou, mas infelizmente Meliodas não conseguia ouvir nada agora. Vendo que o ataque falhou, a mão direita de Meliodas, que estava no ar, rapidamente se transformou em asas e voou em direção a Marvin. Depois de se aproximar rapidamente de Marvin, com a ajuda da inércia, a espada quebrada em sua mão esquerda rapidamente balançou em direção a Marvin. Marvin rapidamente reuniu o poder do deus demônio em sua mão direita, e rapidamente condensou em um escudo para bloquear o golpe de Meliodas. Uma espada de dedo em sua mão esquerda esfaqueou Meliodas na garganta. Como esperado, o poder do deus demônio imediatamente se moveu para o pescoço de Meliodas, bloqueando o golpe de Marvin. Tenho que dizer que Meliodas em um estado inconsciente é muito mais forte do que quando está acordado, e Meliodas não usará o poder do deus demônio quando estiver acordado, e no máximo ele abrirá uma deusificação demoníaca.
Agora pode-se dizer que Meliodas usa o poder do deus demônio livremente, e se ele estiver consciente, ele provavelmente pode fazer mais truques. Isso é, o quê? Kina e Jerica só podiam assistir à batalha entre Meliodas e os dois agora, e assim que o poder do deus demônio de Marvin e os dois foi liberado, ele já havia tornado o poder do deus demônio vermelho inferior incapaz de se mover. Como é possível? Como é possível que o chefe do regimento e o mestre Marvin Ben estava um pouco assustado para continuar pensando, porque esse poder era muito parecido com o do deus demônio vermelho que matou Elaine. Capítulo 98. Que inseto fraco. Depois de lidar com o verme melancia de Diane, ele estava indo embora. Pare. Por que você está fazendo isso? Alzer perguntou com raiva. Lord Alzer, você está realmente brincando. Estou apenas lidando com um membro muito prejudicial dos 7 pecados capitais. O verme melancia disse indiferentemente. É muito doloroso, mas só vejo que você fez mal às pessoas, disse Alzer com raiva. Assim que os dois estavam prestes a discutir, uma enorme sombra negra os envolveu. Alzer olhou para cima e viu um enorme porco de pele verde jogando um monte de objetos desconhecidos na fenda. Os porcos estão jogando lixo fora hoje em dia, mas como esse monte de lixo se parece com roupas? Alzer esfregou os olhos. Entre em contato com Elizabeth, que voltou ao tamanho normal, e adivinhe o que vai acontecer a seguir. Eu sou a linha divisória. A câmera é entregue ao lado de Kim, enfrentando seu antigo amigo Kim, mostrando uma fraqueza sem precedentes, além de Elbron ter o mesmo tom de todos os paladinos de Leonise. Kim tem se machucado muito nessa época. Alekin, você continua o mesmo. Elbron mais uma vez atingiu a lança que voou em sua direção, e agora a lança estava realmente fraca, como se você estivesse fumando depois de 3 minutos. Ai! Kim, que estava mantendo sua forma de tio devido ao nervosismo excessivo, apenas olhou para Elbron e não falou. Na verdade, ele não sabia o que dizer a esse velho amigo, talvez como ele disse, ele estivesse realmente tão fraco quanto antes, e só escaparia da realidade, de modo que seus melhores amigos e irmãs morreram por causa de sua fraqueza e evasão. Você, quando Elbron estava prestes a dizer algo, uma sombra negra surgiu, e nem mesmo Elbron, que tinha o poder mágico da maioria dos paladinos de Leonise, conseguiu detê-la, o que mostrou quão grande foi o impacto. Meliodas se levantou novamente e olhou para o envergonhado Elbron sob suas nádegas, desconhecido e muito fraco. Então seu olhar voltou para Marvin. E somente em seu corpo Meliodas pôde sentir aquela sensação de opressão. Droga, disse Elbron, caindo no chão com raiva. O olhar de Meliodas realmente estimulou seu pobre e jovem bando. Isto é, Jin ao lado estava obviamente chocado com o estado de Marvin e os outros neste momento, e o estado de Meliodas não estava muito surpreso. Pelo contrário, foi Marvin, um homem que parecia ter pernas finas, que foi capaz de espantar o chefe do regimento. Meliodas não tinha muita expressão, mas as linhas pretas em seu corpo tendiam a se espalhar. Marvin também entendeu naquele momento que se isso se arrastasse por mais tempo, as emoções de Meliodas seriam realmente engolidas. Sinto muito, meu querido irmão. Irmão, também estou fazendo isso para o seu bem. Marvin estava falando sério, é claro, era apenas limitado a maximizar o poder do deus demônio. Meliodas sentiu o ímpeto de Marvin subindo novamente, e ele sabia que não podia esperar mais. Então Meliodas fez um movimento preventivo, pretendendo interromper Marvin. Por quê? Eu não balancei a cabeça para frente, você não pode me interromper. Marvin balançou a cabeça, nem um pouco atordoado por Meliodas que já tinha corrido. Está tocando. Assim que Meliodas estava se aproximando, Marvin atacou de repente, e uma enorme onda de magia jorrou e fez Meliodas voar para longe. Embora o final tenha sido um pouco desleixado, mas isso não atrapalhou o poder. Meliodas recuperou-se instantaneamente de seu estado demoníaco, embora não tivesse forças para se levantar. E o acessório mais importante, o caixão da escuridão eterna, também saiu de sua mão e caiu na frente de Elbron. Tenho muita sorte, e a próxima coisa é reciclar o trabalho dos dois. Elbron ficou bastante surpreso. Elbron, vamos lá. Hendrickson, que estava prestando atenção em Elbron, disse solenemente. Ele podia sentir claramente o poder do Deus Demônio que poderia suprimir a força de elite do clã do Deus Demônio, os 10 Anéis, o que não era algo com o qual ele poderia competir agora. Sim, o mestre falou, mas Elbron naturalmente não diria nada, então ele voou em direção a Kena e eles com os fragmentos do caixão da escuridão constante, e rapidamente evacuou a cena após capturar os dois. Hendrickson, da capital real, franziu a testa e não tinha certeza se Elbron conseguiria escapar na frente de um cara com esse tipo de poder. Por sorte, Elbron conseguiu trazer de volta os fragmentos do Coffin of Darkness. É uma pena que Elizabeth, que tem o sangue do clã da deusa, não tenha sido trazida de volta. Capítulo 99. Depois que Hendrickson deu a ordem de recuar, além das 2 Gina que foram levadas por Elbron, o verme melancia também sentou-se apressadamente na montaria que estava montando e se preparou para recuar. Machucar o comandante do regimento daquele jeito e querer fugir? O rugido da terra.
Para interceptar os paladinos que estavam prestes a fugir e desabafar sua raiva por Meliodas, Diane, que tinha acabado de sair do chão, pegou Gideon e ativou diretamente sua magia. Isso! Ben pegou Piggy e Elizabeth e correu para longe, aparentemente Ben sabia o que isso significava. Ao ver isso, Alzer também fugiu apressadamente com o velho ferido. Guliamore também ergueu uma barreira, envolvendo ele e Verônica em preparação para resistir à saída de Diane. Marvin, que ainda estava carregando Meliodas, viu e deu-lhe um chute, a propósito caso contrário. Sua barreira de papel machê não seria capaz de parar o golpe furioso de Diane. Diane bateu seu martelo no chão, e uma enorme bola de pedra começou a atravessar o solo, acompanhada por um pedaço de entulho que se levantou do chão em um instante. E a poderosa concussão e inércia deram a esses enormes pedaços de entulho um poder destrutivo incomparável. E a montaria do verme melancia também foi esmagada em uma peneira pela chuva de cascalho que se levantou do chão. Elbron teve sorte de desviar do ataque e sair da cena. Mas o verme melancia não teve tanta sorte, a pedra densa o fez vir para uma onda de massagem hardcore. Quanto ao resultado, vou deixar para você pensar. Ban e os outros que estavam correndo no chão, foram naturalmente perseguidos pela onda de choque e fugiram. E para não serem afetados por Ban, eles queriam que crescessem mais algumas pernas, mas felizmente no último momento, Ban saltou para fora do alcance do feitiço de Diane. HMPH. Diane acenou para Gideon novamente, e a enorme bola de pedra que surgiu da magia de Diane caiu no chão, mudando completamente o mapa de Baisel. Essa é a verdadeira força dos 7 pecados capitais? Alzer, na encosta ao longe, já estava atordoado. Mas o que ele pensou consigo mesmo foi, como ele poderia perseguir Diane? Uma garota tão poderosa não é fácil de perseguir. Se você ficar bravo, me dê um pequeno soco, onde eu posso suportar isso. Meliodas. Ei, eu estou familiarizado com isso. Sua condição é muito boa, agora mesmo Guliamore e Verônica foram expulsos por Marvin. Se a barreira ainda estivesse lá, eles não teriam feito muito mal. O ruim é que depois que Marvin chutou para fora, a barreira começou a girar no ar. Verônica no meio do orbe estava apenas um pouco indisposta, e Guliamore já tinha começado a ficar doente. Então, com o desmaio completo de Guliamore, a barreira foi levantada diretamente no ar. Dessa forma, Guliamore e Verônica caíram diretamente na floresta. Verônica teve sorte, quebrando apenas uma perna e as outras tiveram ferimentos leves. E o azarado Guliamore, não sei se é por causa do seu tamanho relativamente grande e área de contato, ele foi enterrado no chão, e há múltiplas fraturas em seu corpo. No entanto, felizmente esse cara é um paladino e tem um bom físico, então ele pode se recuperar por alguns dias. Tuti-tuti, que sujeito pobre. Marvin, como iniciador, não percebeu que grande parte da razão pela qual Guliamore ficou assim foi por causa dele. O ataque de Diane afetou um pobre sujeito grandalhão que estava esperando seu companheiro perto de Baisel. Como resultado, os escombros do ataque de Diane destruíram diretamente a armadura em seu peito. Que sujeito pobre. Capítulo 100. Tarefa avaliativa 2 concluída, atualmente avaliando 2 estrelas. Tarefa 3. Fragmentos do caixão da escuridão constante agora pertencem a Elbron. Abandone a missão 3. Marvin suspirou, seu outro irmão mais novo estava selado no caixão da escuridão constante, já que havia pessoas que trabalhavam por um motivo. Então ele empurraria o barco com a água. A missão 3 foi abandonada, e a classificação atual é de 2 estrelas. Recompensa, sua divindade perdida, o direito de usar os 12 amuletos. A recompensa foi distribuída, por favor, verifique. Marvin, cara de interrogação preta sistema, você é venenoso, a divindade é originalmente minha, e o amuleto também foi roubado por mim. Como ele pode se tornar sua recompensa? Marvin expressou grande insatisfação com isso, que tipo de recompensa é essa? A atualização da divindade foi concluída, e os 12 encantos também apagaram a marca original e a substituíram pela sua. Por que isso não pode ser considerado uma recompensa? Ou você pode não fazer isso, mas desta vez o atravessador está desinflado, e as forças por trás deles podem querer notar alguém. Falando nisso, o sistema Marvin fechou o microfone com uma expressão significativa. Droga, você é implacável. Marvin repreendeu e saiu do chat em grupo. Com 2 raios dourados de luz submergindo em seu corpo, Marvin sentiu claramente a sensação de estar no auge, ainda mais poderoso do que antes. Esta é a divindade melhorada? Embora o nível não tenha mudado, a qualidade parece ter melhorado. Marvin cerrou os punhos e olhou para a divindade do Deus Mágico Júnior que havia mudado. Sistema, onde está meu amuleto? Marvin não conseguia encontrar onde estava o amuleto. Idiota, de onde veio o feitiço? O sistema olhou para o host idiota como se ele fosse um idiota. O feitiço não é a habilidade do Senhor Sagrado? No final, o Senhor Sagrado foi selado e o feitiço foi. Você colocou o feitiço no meu corpo? Não, para ser preciso, o poder entrou no seu corpo. Marvin ainda quer dar o amuleto do cachorro para Ban, parece impossível. Meliodas, que já conseguia se levantar, foi golpeado por Ben.
É isso que você me deve. Ban disse sem expressão, obviamente ele tinha algo em mente. Ok. Meliodas respondeu, embora estivesse inconsciente no momento, ele parecia ter memórias, incluindo ter sido espancado por Marvin, que estava demonizado. Quem diabos é Marvin? Pensou Meliodas. Eu sou uma linha divisória super linda. Como resultado, viu uma múmia gigante coberta de bandagem sentada ao lado, e Verônica também estava rindo com uma bandagem em uma perna. Já que vocês estão bem, venham comigo, vocês são reféns agora. Marvin disse aos dois. Droga, seu bastardo, mostre um pouco de respeito por mim. Guliamole não permitiria que ninguém desrespeitasse Verônica. Sério, agora você é meu refém, você é tão desenfreado? Marvin deu um soco em Guliamol, e o pobre Guliamole caiu inconsciente novamente. Guliamor mor. Verônica estava um pouco preocupada, mas ela não parecia ser capaz de derrotar a criatura horrível ao lado, e ela havia quebrado uma perna. Se você quer conhecer Elizabeth, você deve ir conosco como um prisioneiro. Se você ainda quer sequestrar Elizabeth, você pode querer tentar minha faca de cozinha. Marvin disse calmamente, seu tom era muito calmo, mas fez Verônica sentir um pouco de dormência na espinha. Verônica só conseguiu sorrir. Que o Senhor te abençoe, Guliamor. Verônica só podia rezar pelo pobre Guliamore. Ótimo, você está segura, irmã Verônica. Elizabeth disse. Capítulo 101. Falando do comandante regimental, o que aconteceu com a espada? Depois que todas as pessoas dos 7 pecados capitais convergiram, Ben fez essa pergunta a Meliodas. Foi a primeira vez que ele viu Meliodas largar a espada quebrada. Oh, arrebatado! Meliodas disse calmamente. Sua atitude surpreendeu Hawke e Elizabeth. Isso não é algo importante, isso é bom? Perguntou Elizabeth, confusa. Não é nada bom, é sério. Meliodas franziu a testa de repente e disse solenemente. Ele sabia exatamente o que faltava naquela espada. Mas, Elizabeth, você está bem. Meliodas disse a Elizabeth que embora a perda do caixão da escuridão eterna causasse outra catástrofe para o mundo, para Meliodas, Elizabeth era o mundo inteiro. E nada mais importava. Elizabeth corou instantaneamente, e foi realmente embaraçoso dizer algo tão enganoso de repente. TSK, parece que eu te bati levemente agora, Meliodas, ainda dá tempo de provocar a garota. Marvin de repente saiu de trás de Meliodas e disse em um tom sombrio. Dito isso, o chefe do regimento quer dizer que está tudo bem se eu estiver em apuros? Diane perguntou em um tom ruim, pegando Meliodas no colo. Não, ela está com ciúmes e precisa ser persuadida, te dar uma chance, se apresse em me persuadir. Do que você está falando? Como algo pôde acontecer com você? Disse Meliodas, aparentemente sem entender o que Diane queria dizer. HMPH, que grande idiota o chefe do regimento. Diane estava com raiva, mas também sabia que Meliodas estava muito fraco agora, então ela não o jogou no chão, mas apenas simbolicamente lhe deu um soco com a cabeça cheia. Outros, acostumados com esse tipo de cena, apenas sorriam. Afinal, esse é um dos poucos momentos felizes, e não há muitas vezes para assistir ao chefe do grupo, Meliodas, comer murcho. Sou uma linda linha divisória, definitivamente não uma linha hidrológica. Reino Leonis, a capital real de Leonis. O quê? Você disse que a princesa Verônica está morta? Auser ficou chocado com a notícia, ele sabia muito bem que Verônica, que era protegida por Guliamole, estava morta, o que significava que ele realmente não ousava pensar nisso. Quando os 7 pecados capitais atacaram Baisel, ela morreu uma morte trágica junto com Guliamuor. Gilsanda calmamente contou a triste verdade, mas o que eles não perceberam foi que não estavam mortos, mas apenas superficialmente cativos. Como isso pode ser? Além disso, como relatar esse tipo de coisa à princesa Margaret? O que aconteceu com o chefe Drafe Paladin? Auser realmente não queria acreditar nesse fato, e estava preocupado que os parentes de Verônica e Guliamuor não fossem capazes de aceitar essa verdade cruel. Trancado em seu quarto e relutante em sair, o número de paladinos na facção Hendrickson aumentou muito nos últimos dias, e todos eles são novas gerações. Como resultado, as forças originalmente equilibradas da facção Hendrickson e da facção Dreyfusiana estão gradualmente entrando em colapso. Gilsanda olhou pela janela para os paladinos em luta, e a conspiração parecia estar chegando lentamente, o que fez Gilsanda sentir uma sensação de opressão sem precedentes. Auser ficou em silêncio. Capítulo 102. Comparado com a atmosfera pesada da capital real, o Pig Hat Pavilion é muito mais alegre, embora o tópico sobre o qual eles estão falando neste momento seja relativamente pesado. Na verdade, é isso, eu sou tecnicamente irmão de Meliodas, mas porque minha identidade é uma vergonha para meu pai, e meu pai não quer admitir isso. Então Meliodas não sabia sobre minha existência, e de repente apareceu e disse a ele que eu era seu irmão. Ele acreditaria? Sério? Meliodas olhou para Marvin com desconfiança, embora já acreditasse nisso, afinal, o poderoso poder do deus demônio no corpo de Marvin não era uma mentira. Que diabos é essa expressão no seu rosto?
olhando para Meliodas com uma expressão no rosto. Não acredito que você tenha que mostrar evidências, porque Marvin de repente quis espancá-lo de novo. Acontece que Marvin, sua origem é tão miserável, mas você encontrou o chefe do regimento, e seu relacionamento definitivamente será muito bom no futuro. Ouvindo a experiência de vida miserável de Marvin, Diane já estava prestes a chorar. Bem, tudo ficará bem, Sr. Marvin. Elizabeth também confortou. Jean disse que não sentia nenhuma simpatia e que não sabia muito sobre Marvin, que já estava gravemente ferido e inconsciente quando Marvin derrotou Meliodas. Então ele não sabia o quão forte Marvin era. E Ban já estava bêbado porque estava de mau humor e não sabia nada sobre o mundo exterior. Linha divisória super linda. O ar frio da manhã cedo fará meu corpo de porco tremer. Hawke disse com um suspiro. Ok, vamos resumir a colheita da batalha feroz dos últimos dias. Com isso, Hawke correu para a floresta. Embora a batalha em Baizer alguns dias atrás, Hawke foi basicamente derrotado, exceto por escapar. Mas a determinação de Piggy em proteger Elizabeth ainda era louvável. Após alguns dias de recuperação, os ferimentos de Kim e Ban quase melhoraram. Eles estavam lutando entre si na floresta agora mesmo. Jean manipulou a lança espiritual proliferante para atacar Ban, e Ban facilmente desviou do ataque de Jean, e até chutou uma lança espiritual em direção a Jean. No entanto, a lança espiritual de Jean naturalmente não machucaria o próprio Jean, então a lança espiritual parou na frente de Jean. Tire sua intenção assassina, você está me menosprezando? Ben disse com alguma insatisfação. Intenção de matar, por quê? Kim ficou intrigado com a proposta de Ban. Porque eu quero derrotar os paladinos o mais rápido possível e retomar o reino. Enquanto falava, bem rapidamente se aproximou de Kim, agarrou sua cabeça e jogou-a no chão. Ah, retomar o reino? Suas palavras realmente me surpreenderam. Você não está interessado nos assuntos dos outros? Kim provocou. Você não é o mesmo? Ben retrucou sem cerimônia. Talvez. Mas eu tinha um propósito especial que era ajudar Diane. Falando em Diane, os olhos de Kim brilharam. Então eu quero salvar o reino, e a recompensa é a flauta de chifres de Senanos dormindo sob o reino. Ben disse sem demonstrar fraqueza. A flauta de chifres de Senanos não é uma ferramenta para se comunicar com o clã das deusas? O que você quer fazer com isso? Sim, eu quero que a deusa ressuscite Elaine. Então vamos, disse Ben firmemente. Ban, você não pode admitir isso agora, certo, Elaine? Kim estava secretamente feliz por sua irmã. No entanto, a expressão de dor de Ben deixou Kim desconfiada. Capítulo 103. Você também está preocupado com o chefe do regimento? Com certeza, o chefe do regimento realmente se parece com isso. Jean disse com algumas dúvidas. Se você tiver habilidade, pode dizer mais uma palavra. Veja se eu não te bato no chão todo para encontrar seus dentes. As palavras de Kim obviamente tocaram o fundo da sala. Mas você não acha? Retrucou King. Como a cabeça pode ser a mesma daquele monstro? Ben ainda não quer acreditar que Meliodas tenha algo a ver com o deus demônio que matou Elaine. Não, Meliodas, ele é um Daed. A aparição de Marvin destruiu o último resquício de sorte no coração de Ban. Você não quer acreditar na identidade de Meliodas, mas ele é um Daedric. Marvin repetiu o que tinha acabado de dizer novamente. No entanto, ele é exatamente como você pensa, e ele realmente não é o mesmo que o deus demônio vermelho. Você tem que acreditar que Meliodas lhe disse para vir comigo, e você sempre acreditou em seu melhor amigo, não é? Marvin deu um tapinha no ombro de Ban. Mestre Marvin, não há nada para segurar. Eu sei o que você quer perguntar, e eu vou te dizer a resposta. Marvin sorriu e sentou-se no tronco da árvore ao lado dele. Meliodas é de fato uma raça de deuses demoníacos, e o deus demoníaco vermelho que destruiu a floresta do Rei das Fadas e matou o santo é da mesma raça. Marvin fez uma pausa e continuou. No entanto, o deus demônio vermelho é apenas o menor clã de deuses demônios. O status de Meliodas é muito maior do que o do deus demônio vermelho. Não vou falar muito sobre os detalhes, você saberá mais tarde. Aquele deus demônio vermelho ainda tem alguma conexão com Meliodas? Você se lembra de Danaflo? O país que foi destruído pelo comandante, a fonte do pecado de raiva do capitão. O que isso tem a ver com aquele deus demônio? Kim perguntou confuso. Aquele deus demônio ficou sem Danaflo. O quê? Ben e Kim ficaram claramente chocados com a verdade. Marvin não prestou atenção neles, mas continuou. A destruição de Danaflo é porque alguém pretende quebrar o selo do clã das deusas e libertar o clã dos deuses demônios. Por alguma razão, apenas alguns deuses demônios de baixo nível foram libertados. A razão pela qual Meliodas ficou furioso também é inseparável deste incidente. O deus vermelho pode ter escapado antes que Danaflo fosse destruído. Então, Mestre Marvin, você também é um clã deus demônio? Depois de ouvir a explicação de Marvin, Ban não estava mais tão dolorido, mas como uma pessoa que ele reconhecia. Ele ainda pedia para verificar se Marvin também era um clã deus demônio. Embora ele tivesse a resposta em seu coração, ele ainda queria ouvir Marvin dizer isso ele mesmo. Do que você está falando?
Ban Marvin, Jim ficou obviamente um pouco chocado com a informação. Não, eu sou humano. Marvin respondeu à pergunta de Ban sem hesitação. Ben ficou atordoado, o estado de Marvin naquele momento era exatamente o mesmo de Meliodas. Como poderia haver diferença? Você não disse, meu pai não queria me admitir por algum motivo, e até meus irmãos mais novos não me contaram sobre minha existência. Esse motivo é naturalmente que o clã Deus Demônio, que ele acha nobre, na verdade tem um herdeiro humano. Marvin sorriu autodepreciativamente, embora não quisesse ter um pai como Rei Deus Demônio. Não posso lhe contar muito sobre Meliodas, e tenho certeza de que você aprenderá mais sobre ele em contatos futuros. Marvin se levantou e olhou para a distância, a perda da espada quebrada de Meliodas, isto é, o fragmento do caixão da escuridão constante. Inevitavelmente reiniciará a Guerra Santa de 3.000 anos atrás. Haverá inevitavelmente uma batalha feroz pela frente, e se você quiser se exercitar, pode vir até mim. Depois de dizer isso, Marvin saiu, deixando apenas Jim e Ban, que ficaram temporariamente em silêncio porque tinham recebido muita informação, parados no mesmo lugar. Capítulo 104. Hawk, que estava caminhando na floresta, viu Diane e Elizabeth paradas na beira de um penhasco observando o nascer do sol. A brisa sopra os cabelos grisalhos da garota, o que deveria ser uma bela imagem, mas o rosto da garota está um pouco melancólico neste momento. O ferimento de sua segunda irmã, Verônica, fez com que Elizabeth sentisse falta do pai e da irmã Margarete, que ainda estavam sob o controle do paladino. Um dia eu certamente recuperarei o reino que já foi cheio de risos, mesmo que isso custe minha vida. Preocupada com sua família, isso não impediu Elizabeth de salvar o reino. Está tudo bem, eu vou conseguir retomar o reino. Porque você está acompanhado pelo chefe do regimento. E claro, amigos. Diane tranquilizou. Amiga, disse Elizabeth, que havia viajado sozinha por tanto tempo e nunca tivera uma companhia. Sim, já somos parceiros. Diane respondeu afirmativamente. Elizabeth finalmente sorriu. Sim, ela também tem um parceiro, e ela não está mais sozinha. Em algum lugar na Bretanha. Que desperdício, nem mesmo um estranho pode resolver isso. O que você quer que os deuses pensem de nós, purgadores? Uma criatura lindamente vestida na plataforma alta olhou para o envergonhado Alecundo abaixo. Ain, eu definitivamente vou lavar a vergonha dessa vez. Alecundo disse fracamente, dessa vez ele não conseguia mais manter seu comportamento anterior. Espero que mais uma vez você saiba as consequências. A criatura ricamente vestida deixou a plataforma com um aceno de seu manto, não dando mais chance a Alecundo de se defender. Sim. Havia um toque de medo nos olhos de Alechundo, mesmo que ele estivesse insatisfeito com esse sujeito, mas pensando nos métodos usados pelos Cleaners para lidar com os incompetentes, ele ficou muito assustado. Não há muitos atravessadores que vieram a este mundo, exceto os primeiros que foram resolvidos pelos deuses locais. O resto são todos mãos da equipe de catadores composta por atravessadores que foram manipulados no passado. Aqueles que puderem ser absorvidos se tornarão novos Cleaners para substituir os Cleaners mortos. 1/5 das mortes dos Raiders foram durante o cerco dos Traversers, e 4/5 foram todos executados por incompetência. Afinal, os Cleaners só precisam ser de elite, e nenhum desperdício é deixado. Claro, apenas o próprio viajante morrerá, e a coisa alienígena que hospeda o corpo do viajante encontrará apenas outra concha, já que é a coisa mais próxima da criação de Deus. Eles são imortais, mas o processo é extremamente doloroso. Então o que Alecundo temia não era a morte, mas ser torturado até a morte, e ele teve que passar pelo doloroso processo de mudar seu corpo. Estou de volta novamente. Eu não esperava que a força dos paladinos fosse tão forte, parece que a batalha futura não pode ser liberada. A luta difícil entre eles fez Meliodas perceber que peixe frito também pode virar, e ele finalmente decidiu não manter as mãos na próxima batalha. Meliodas olhou para a montanha à sua frente e ponderou. Ele sabia que uma vez exercido seu poder, ele seria inevitavelmente devastador. Entretanto, para proteger Elizabeth, Meliodas teve que dar tudo de si. É tão fofo. Meliodas arrancou as pétalas da pequena flor ao seu lado e as colocou na boca. Provavelmente ele já havia pensado nisso. Você pode desistir? Meliodas murmurou, então se levantou, quebrou um galho e o jogou colina abaixo na sua frente. Capítulo 105. Meliodas acenou com seu galho para a colina à sua frente. Ondas de ar irromperam da colina, e os enormes tremores fizeram os animais próximos fugirem. Se não fosse pela falta de pernas nas flores e árvores, estima-se que toda a montanha teria ficado careca. Embora seja muito, a colina foi dividida ao meio em quase 1 minuto, e a incisão suave se espalhou diretamente para o outro lado da montanha. Pode-se ver que mesmo um único ramo pode trazer muitos benefícios aos 7 pecados capitais. Claro, isso em si também é a razão pela qual Meliodas já é forte. Xiaoxia, você é incrível, você é alto. Diane e os outros estavam do outro lado da montanha, sorrindo e encarando Meliodas enquanto ele passava lentamente pela incisão do meio.
Então, esta seção da estrada não é apenas uma estrada, mas também uma mudança na mentalidade de Meliodas, para proteger Elizabeth e seus amigos. Meliodas decidiu não ficar mais. Quando o céu for atravessado por meteoros, a Bretanha passará pelo maior teste de todas as eras. Uma provação que foi predestinada desde tempos imemoriais e um prenúncio do germe da Guerra Santa entre o Guia da Luz e o Sangue Escuro. Marvin bufou friamente. É realmente triste que essa profecia ridícula tenha sido usada como desculpa para começar uma guerra por dois caras ignorantes. Mas talvez esse seja o teste do amor interracial. Eu juro, pelo bem dos meus companheiros que estão lutando, que desta vez devo pôr fim a esta batalha que dura 3.000 anos. Meliodas disse firmemente, enquanto caminhava em direção aos seus companheiros soldados. Gil-sand entrou em uma cela sob o olhar atento de Pato Preto e contou aos presentes a notícia da morte de Verônica em tom calmo. Mas suas mãos entrelaçadas nos dizem que este não é um momento de paz. Os dois podem não ter imaginado que Verônica e Guliamor, que foram confirmados mortos, estão dormindo no pavilhão do Chapéu de Porco neste momento. Embora Marvin não tenha usado magia de cura, o remédio preparado com excelente farmácia já havia feito os dois se recuperarem muito de seus ferimentos, e estimava-se que eles seriam capazes de andar normalmente no dia seguinte. Na manhã seguinte, Guliamor e Goliamor. Verônica olhou para Guliamor que estava dormindo no corredor com dor de cabeça. Isso é no acampamento base do acampamento inimigo. Você consegue dormir de verdade? Mas para poder dormir com Elizabeth ontem, perdoe esse idiota por enquanto. Pensando nisso, Verônica bufou, sentou-se de lado e olhou para Guliamor que dormia profundamente. Como guarda, Guliamor era realmente zeloso, seria melhor se sua cabeça fosse um pouco mais inteligente. Você está acordado? Elizabeth entrou do lado de fora, junto com Marvin e Diane. Não sei para onde Meliodas foi, e Ben e Kim ainda estão pensando sobre as informações que Marvin trouxe. Bom dia, Eri. Mesmo sendo uma refém, era uma coisa nostálgica poder ver Elizabeth pela manhã, pensou Verônica. Talvez a proposta do cara tenha sido boa, e foi uma oportunidade de conhecer Elizabeth melhor, ainda que como refém, e Verônica chutou o adormecido Guliamor. Capítulo 106. Uma figura enorme caminhava pelo deserto sob o sol, e seus passos cambaleantes eram o suficiente para mostrar que ele não estava em boa forma naquele momento. Rugido. O gigante de armadura rugiu para desabafar sua dor, e quando ele estava prestes a cair, um jovem pequeno e de cabelos verdes o segurou. Espere, está chegando. O pequeno cabelo verde o confortou, mas a bola de fogo que caiu do céu antes já havia quebrado a armadura do grandalhão, e olhando para o coração batendo no peito do grandalhão, o pequeno cabelo verde teve dor de cabeça. Sem a supressão da armadura, eu realmente não sei o que teria acontecido. Ler enquanto caminha pode ser um incômodo para outras pessoas, e quando chegamos a um local de descanso, podemos ler. Nesse ritmo, deve ser possível alcançá-lo antes do pôr do sol. Mas agora ele só poderia ser confortado antes que escurecesse para levá-lo ao próximo local de descanso. Goter, estou muito feliz. Por outro lado, o cardeal Elbron de Leonise já havia enviado Dalsroar para caçar os gigantes blindados suspeitos dos 7 pecados capitais. E para cooperar com as atividades de Dalsroar, os cavaleiros locais também enviaram um grande número de cavaleiros para dar suporte. Jerica também expressou sua insatisfação com isso. Após cuidadosa consideração de Marvin, foi decidido mudar oficialmente o nome de Elizabeth's Adventures para Elizabeth's Adventure Tan, que seria mais nobre. Não posso garantir o resto, mas de acordo com o temperamento do nosso pai, o Rei Deus Demônio, o que você acha? Marvin não respondeu à pergunta de Meliodas diretamente, mas apenas devolveu a pergunta a Meliodas. Isso seria uma pena. Meliodas se sentiu mal quando viu que ele e Gerudelis tinham sido levados pelo Rei Deus Demônio. Mas você não está mais preocupado com a identidade de Starosa e com o plano de Marlene? Marvin olhou para Meliodas e perguntou desconfiado, além da informação secreta de que o poder dos 10 anéis faria o Rei Deus Demônio vir ao mundo. Ele deve saber muito bem sobre o Rei Deus Demônio Meliodas. Em contraste, Meliodas, que se importa mais com Elizabeth, deveria prestar atenção à verdadeira folha que se tornou Starosa, que sempre admirou Elizabeth e Marlene, que armou uma grande rede. No entanto, parece que Meliodas claramente não se importa com isso. De acordo com o livro, eu gostaria de confiar em Marlene uma vez, e definitivamente protegerei Elizabeth desta vez. Meliodas disse firmemente. Sério, então deixe-me cumprir meu dever fraternal dessa vez, e eu protegerei você e Gerudelis. Marvin também disse com firmeza. Meliodas olhou para Marvin para ser sincero. Ele não sentia muito por esse irmão que apareceu de repente, afinal, eles nunca se deram bem, mas suas palavras ainda eram muito tocantes. Bem, vamos fazer o bem então. Há alguns sentimentos estranhos em meu coração, mas esse sentimento Meliodas não é repulsivo, talvez seja o sentimento de ser cuidado por meu irmão. Eu me pergunto se Gerudelis sente o mesmo, mas Gerudelis é mais ressentida, afinal, ele o abandonou há 3.000 anos. Capítulo 107.
Ao cair da noite, várias sombras escuras galopavam pela floresta, e o líder Sreda parou e pegou os destroços no chão para examiná-los. Sreda, o companheiro olhou desconfiado para Sreda, que estava parada. Achei. Do outro lado, Jerika se escondeu de Elbron King e montou um cavalo rápido para acompanhar o rugido de Sheldark. Mas ela queria capturar os 7 pecados capitais para provar ao seu irmão como ela poderia deixar o rugido de Sheldark assumir a liderança. De manhã cedo, na floresta. A chuva da noite passada deixou o ar da floresta ainda mais fresco pela manhã, e as gotas de água restantes pingaram das folhas até o chão. Então eu irei, e você terá que esperar em silêncio. O pequeno pelo verde olhou para o gigante blindado na caverna onde ele estava se escondendo da chuva ontem, e a armadura em seu peito estava gradualmente ficando mais e mais danificada, tão ruim que o pequeno pelo verde teve que acelerar o ritmo de busca pelo prendedor de armadura. Bem, Goter, espere. O gigante blindado disse intermitentemente. Do outro lado, Meliodas e os outros chegaram a uma nova aldeia. É só isso, disse Diane, olhando para a vila que ainda estava um pouco distante. Bem, é um pouco longe da vila, mas é a distância certa para atrair negócios. Meliodas disse, olhando ao redor. Bom trabalho, mãe Hawk. Descanse um pouco, Diane. Elizabeth disse suavemente. Bem, então vou dormir até a loja abrir. Meliodas e Elizabeth se separaram para se preparar para a inauguração da loja. Meliodas levou Ben e os outros para encontrar ingredientes. E Elizabeth e Hawk foram até a vila para angariar clientes. Elizabeth levou o panfleto para a rua disfarçada para cobrir os ouvidos e roubar o sino, mas ela realmente não conseguia vê-lo? O fato é que ela descobriu que já estava em um aviso de procurada quando estava postando o panfleto e por acaso conheceu o pelinho verde que foi comprar o adesivo da armadura, quando estava se escondendo do cavaleiro. O pequeno pelo verde captou as palavras da conversa com muita precisão e reconheceu suas identidades. Do outro lado, o livro. Lendo. Goze, eu quero ler. O gigante blindado não aguentou mais a solidão e saiu da caverna, e a armadura constantemente quebrando e caindo em seu corpo era um sinal de que ele estava suprimindo a dor. Os gigantes blindados que deixaram a caverna continuaram a vagar pela floresta, e aconteceu que os cavaleiros suspeitos dos 7 pecados capitais chegaram à floresta. Então os dois lados entraram em confronto. O enorme movimento intrigou Meliodas e os outros que estavam caçando, então eles foram verificar a situação. Através das últimas palavras do cavaleiro moribundo, Meliodas já sabia a identidade do gigante blindado. Então ele acenou para Ban e Jin correrem para o local para apoiá-lo. Neste momento na floresta, o rugido de Sheldark atingiu os gigantes blindados, olhando para os danos nas árvores ao redor e a mudança de terreno. Era óbvio que a eficácia de combate de ambos os lados não deveria ser subestimada. Justo quando os dois lados estavam ansiosos, os 3 Meliodas desceram do céu e bloquearam a frente do gigante blindado em uma postura protetora. Goter, você está bem? Perguntou Meliodas. Isso mesmo, de acordo com a especulação de Meliodas, esse gigante blindado não é outro senão o pecado da luxúria, um dos 7 pecados capitais Galter. Sradar, quem são esses caras? Perguntou o membro do Down Dark Roaring, olhando para Meliodas e os outros que estavam bloqueando a frente dos gigantes blindados, com uma expressão solene. Não há necessidade de se preocupar e explorar, nosso verdadeiro objetivo é apenas limpar o objeto e nos concentrar. Sradar está realmente sóbrio no mundo, comparado ao fato de que ele já reconheceu a identidade de Meliodas e dos outros. Ele realmente não consegue lidar com os 7 pecados capitais de uma vez. Então concentre-se em se livrar do alvo dessa vez e o gigante blindado estará bem. Meliodas e os outros também não foram bons em dar o primeiro passo, então os dois lados caíram em um breve impasse. Capítulo 108. Parece que encontramos o objetivo desta missão. Marvin olhou para a fumaça e a poeira que vinham das profundezas da floresta. Ele já sabia que os 7 pecados capitais já haviam correspondido ao rugido de Sheldark, e o alvo desta viagem, o próximo membro dos 7 pecados capitais estava naturalmente no centro da tempestade. Vou deixar isso com você, Diane. Vou ver como vai ser. Marvin passou a tarefa de cuidar da loja para Diane, que tinha acabado de acordar. Neste momento Diane estava sentada na loja, do tamanho de uma pessoa comum, tomando café da manhã feito por Marvin. Parece que a poção de encolhimento ainda faz muito sucesso. Ok, deixe comigo. Ah, então você está aqui? Estou atrasado. Desculpe. Bem quando Meliodas e os outros estavam em um impasse com o rugido de Sheldark, o pequeno pelo verde que dizia ser Alan já tinha caminhado na frente do gigante blindado, o que foi realmente um pouco dramático. O que diabos você vai fazer? O pequeno Alan de cabelos verdes ficou chocado com essa onda de operações em Ban e nos outros. Perguntou o pequeno Alan de cabelos verdes, inclinando a cabeça. Estou com tanto medo. Estou com tanto medo. Goter, estou com tanto medo. Com a chegada do pequeno cabelo verde, o gigante blindado finalmente deu um pequeno movimento. Do que diabos você está falando?
Bem, estava muito estranho. O grandalhão Gaucer estava realmente dizendo que estava com medo. E a resposta do gigante blindado foi naturalmente levantar a mão e jogá-la na pessoa à sua frente, cujo propósito era naturalmente eliminar os fatores que ameaçavam sua vida. Corra! Vá! O gigante blindado bateu o punho no chão, e a poeira levantada deu um sinal para ambos os lados. O rugido de Dawn rapidamente avançou, mas foi rapidamente repelido por Meliodas. No entanto, Meliodas foi empurrado para o chão por Sradar. Corra, Gauzer! Enquanto ele falava, a multidão dos 7 pecados capitais parecia ainda estar remando, completamente suprimida pelo rugido do amanhecer. No entanto, o fato é que o povo dos 7 pecados capitais não remou na água, e o rugido de Shealdark era realmente muito forte, e por causa da bênção do artefato, os 7 pecados capitais não queriam matar de forma alguma, então parecia ser uma tendência unilateral. Sinto muito por deixar você ser a isca. O arqueiro rugidor de Dawn está quase completando o ataque e se preparando para atirar. Ben já havia pulado atrás dele, pronto para lhe dar uma faca, mas o que ele não esperava era que o que viu era apenas um fantasma. É uma pena, a carga está completa e a missão está completa. O verdadeiro arqueiro rastejou para fora da pilha de mortos neste momento, e a flecha carregada disparou em direção ao gigante blindado. E o povo dos 7 pecados capitais foi suprimido para que ninguém pudesse parar a flecha, e observou diretamente enquanto Gauzer estava prestes a ser atingido. Gauzer! O enorme clarão de luz do ataque envolveu o gigante blindado, e todos só conseguiram fechar os olhos diante da luz brilhante. Quando eles abriram os olhos, uma mão esbelta agarrou a flecha. O que diabos está acontecendo? Vocês não entendem, o homem é como um cadáver, apenas esperando silenciosamente pelo momento, esperando a flecha ser disparada com toda a sua força do beco sem saída. É que, o preço de quebrar o selo é alto, humano. Como o cabelinho verde pegou a flecha, ele disse um pouco desgrenhado naquele momento. Você disse, foca? As palavras do pequeno cabelo verde intrigaram todos os presentes. Ei, o tom da sua voz e o sinal no seu peito. Não é. Meliodas parecia ter descoberto algo. É isso mesmo, meu verdadeiro rosto é. O pequeno pelo verde gradualmente se transformou em um curto pelo rosa. Como isso é possível? Ei, Sua mudança surpreendeu diretamente o povo dos 7 pecados capitais. Eu sou um dos 7 pecados capitais, o pecado da luxúria Gauzer. Capítulo 109. É isso mesmo, eu sou um dos 7 pecados capitais, o pecado da luxúria Gauter. Enquanto todos ficavam chocados com a mudança de Gauter, uma explosão de aplausos se aproximou lentamente à distância. Sim, pense em um grande show. Marvin caminhou lentamente até a cena, torcendo pela cooperação estrondosa de Shealdark e pela cena do protagonista, como se fosse apenas um espectador. Quem é esse cara? Depois de vivenciar o choque de Gauzer, os membros do Dawnroar ficaram obviamente extremamente cautelosos com o cara estranho que de repente entrou em campo, afinal, a missão não poderia ser concluída e as férias teriam acabado. Não há necessidade de pensar ou se preocupar, só precisamos lidar com os objetivos da missão. Sreda ainda é a mesma coisa de sempre. Em seguida, no rugido escuro em transe, ouvi a autoapresentação dos 7 pecados capitais. Marvin apenas olhou para ela com um sorriso, e não planejou se apresentar, afinal, havia forasteiros do reino aqui, e sua identidade era inconveniente de expor. Durante esse tempo, o gigante blindado ficou surpreendentemente quieto e não atacou todo mundo. Em seguida, Gauter e Xiaodian rugiram para ver se conseguiam ampliar o cara. Talvez eles estivessem mirando apenas na pessoa Gauter. Você pode dispensá-lo? Gaucher disse em um tom sem hesitação. Os 7 pecados capitais disseram que só o protegeram porque achavam que o gigante blindado era Gauzer, e que claramente não valia a pena rugir no famoso amanhecer por um sujeito que eles não conheciam. O grandalhão pareceu ter sentido algo e rugiu. O enorme poder mágico destruiu diretamente a armadura, e os músculos constantemente se contorcendo no corpo fizeram as pessoas estremecerem. Agora que você sente essa magia assustadora nele, você não mudou suas intenções, disse Goze, olhando para o grandalhão. Ele só queria que o rugido escuro recuasse. Caso contrário, a próxima batalha poderia causar pesadas baixas. Claro, apenas 2 de nós. Não, uma pessoa morreu, mas não havia dúvidas de que sua cabeça seria arrancada. Sreda disse firmemente e os outros também fizeram uma postura de luta, indicando que não tinham objeções à proposta de Sreda. Gaucher ponderou pensando no que fazer. Seu silêncio fez com que o rugido de Dawn confundisse Gauter com a proteção dos grandões, e eles se prepararam para lutar. No entanto, Gaucher cortou diretamente a cabeça do grandalhão e a entregou a Sradar. Está tudo bem? Perguntou Goeter, inclinando a cabeça. Xiaodian rugiu. Grandão, se for realmente um amigo você vai me cortar? Se recebermos a tarefa de derrubar as cabeças dos 7 pecados capitais um dia, não mostraremos misericórdia. Sreda pegou sua cabeça e partiu rapidamente com um rugido escuro. Então é hora do jantar? Olhando para Silei e os outros que estavam partindo, Marvin, que não havia falado, finalmente começou a borbulhar. Você sabe de uma coisa?
Goeter inclinou a cabeça para olhar para o jovem misterioso, confuso. O paladino que bebeu o sangue do deus demônio também é conhecido como a velha geração. Marvin olhou para o grandalhão que caiu no chão e disse, parecia que para cooperar com a performance, Marvin se levantou assim que o grandalhão terminou de falar. Essa mudança repentina assustou Jim e o transformou em um tio. Tudo bem, vamos pará-lo. Goeter rasgou suas roupas rasgadas. Capítulo 110. Fui decapitado, mas ainda estou vivo. A cena diante dele obviamente chocou Jim. Ele nunca tinha visto uma criatura que pudesse sobreviver depois que sua cabeça foi cortada. Monstros naturalmente têm uma maneira de definir monstros, mas é só falta de cabeças. Qual é a confusão toda? Marvin olhou para Jim com desgosto, mas ele ainda tinha que ser cauteloso sobre o cara na frente dele que tinha se transformado em 4 braços e 4 cabeças. Em certo sentido, ele já teve uma briga com Nessa, é claro, só a aparência. Que fim trágico para o paladino. Embora as palavras de Gaeter não tenham flutuado, ele pareceu lamentar o que aconteceu com o paladino. Do outro lado, Dalsoar estava se perguntando sobre a armadura de Gaeter para o monstro, e Sradar olhou para a cabeça, dizendo que ele estava apenas supondo sobre a missão de Elbron, o que era para encobrir, e por que ele estava procurando por Dalroar, não pela nova geração que ela criou. A conversa entre eles foi ouvida por Jellica que a seguia, e era impossível saber o que ela estava pensando. A câmera retorna aos 7 pecados capitais, onde Ben e Meliodas fazem um ataque rápido ao grandão, mas não funciona. Em vez disso, os dois foram socados para longe. Marvin desviou para o lado para evitar ser ferido por engano. Ele estava esperando que um milagre acontecesse, para ser franco, porque o sistema não enviou uma tarefa. Mas obviamente correspondeu às expectativas de Marvin, e o sistema não se moveu por um longo tempo. Comandante, é um pouco difícil derrotá-lo com as próprias mãos. Ben olhou para o monstro na frente dele com algumas dores de cabeça. Agora não é hora de ser exigente. Meliodas naturalmente sabia o que Ben queria fazer, então ele pegou a arma no chão e jogou para Ben. Então eu vou me contentar. Ben olhou para Meliodas com desgosto. Meliodas pegou sua espada e escudo do chão e avançou. Armas comuns podem ser usadas? Essa onda de operações surpreendeu Jim, que estava usando artefatos. Mas a próxima operação de Meliodas lhe disse que qualquer arma poderia fazer Meliodas exercer sua força, mas isso não duraria. O grandalhão olhou para Meliodas que correu para cima, e um deles cuspiu gás venenoso desesperado e atingiu Meliodas diretamente. No entanto, foi bloqueado por Meliodas com um escudo, e Meliodas aproveitou a oportunidade para prender a chama negra à espada, e ativou o poder mágico feitiço Inferno da Chama, e a chama negra foi diretamente presa ao local onde Meliodas foi cortado. Chamas negras. Jim ficou um pouco confuso, mas quando se lembrou do que Marvin havia dito, de repente sentiu que não havia nada de incrível. O comandante do regimento aproveitou a oportunidade para matá-lo. Ban olhou para as chamas familiares e rapidamente incitou Meliodas. Meliodas assentiu, pronto para dar o golpe final no monstro. Não, não. O homem no peito do monstro falou de repente, fazendo com que o ataque de Meliodas parasse, e o monstro naturalmente não perdeu a oportunidade. E Gás desesperado jogou Meliodas para longe. Bem disse que é isso, você está brincando comigo? Marvin olhou para Meliodas, que estava corroído em seu corpo, e uma técnica de cura o envolveu diretamente. Obrigado, mas ele ainda parece ter consciência humana. Meliodas, que estava se recuperando dos ferimentos, olhou para o grandalhão e disse: Ah, eu lembro, esse parece ser aquele paladino confuso que estava começando há 10 anos, certo? Kim disse de repente. Seja ele quem for, vamos fazer isso primeiro. Ben torceu o pescoço, pronto para matar Deu. Meliodas estendeu a mão e parou Ben. O que você quer fazer, Ben? Ele ainda tem uma parte humana. Entretanto, Deu não estava ciente das ações de Meliodas para protegê-lo naquele momento e continuou a atacar. No mesmo momento em que o soco jogou Meliodas para longe, um bocado de água azeda envolveu o ouro novamente. Kim. Meliodas, que havia pousado, olhou para Kim preocupado, mas felizmente, Kim se envolveu em uma besta guardiã a tempo, então ele foi poupado. Ben aproveitou o ataque de Deu e tentou matá-lo novamente, mas Meliodas o impediu novamente. Pare a aula, ele ainda tem humanidade. Você me conhece, Deu? Pare, recupere sua consciência e não seja manipulado por monstros. Meliodas tentou despertar a consciência de Deu. Mas onde Deu poderia ouvir? Suas outras 4 cabeças naturalmente tomaram a iniciativa e atacaram novamente, derrubando Ben e Meliodas. Meliodas, que havia pousado, olhou para a turma que se recuperava e apressadamente continuou tentando acordar Deu. Mas não funcionou. Capitão, seu estúpido. Você machucou todo mundo. O Ban recuperado deu um soco em Meliodas, que acordou Meliodas completamente. No entanto, antes que todos pudessem reagir, a próxima onda ofensiva de Deu já havia chegado, mas dessa vez o alvo era Marvin, que estava na frente de todos. Marvin, saia do caminho. Meliodas gritou, mesmo sendo o irmão pão duro, ele ainda não queria que ele se machucasse. TSK, você não sabe gritar irmão mais velho?
Marvin olhou para Meliodas com uma linha preta e no momento em que o ataque de Deus chegou, Marvin desviou de um soco com uma parte inferior das costas. Quedel tinha 4 punhos, mas um soco não pôde ser desferido, e os outros 3 punhos pisaram um após o outro. Aproveitando a cintura baixa de Marvin e sem conseguir desviar, ele rapidamente atacou Marvin. Esse cara é muito inteligente. Marvin não é covarde por natureza. Mesmo quando não tem uma divindade, ele consegue lidar com isso, imagine ter uma agora. Marvin subitamente exerceu força na cintura, puxou a metade inferior do corpo para cima e agarrou o braço de Deu entre as pernas para evitar o ataque. Ao mesmo tempo, uma faca de mão cortou um dos braços de Deu. Um corpo que foi fortalecido por uma divindade completa é naturalmente rígido. Neste momento, Marvin poderia dizer que havia poucos que conseguiam romper suas defesas. Claro, já que o sistema só dá a divindade, e os meios de usar seu poder divino como um deus não são revelados. O poder de combate real de Marvin é na verdade mais fraco do que o dos deuses do mesmo nível, ou seja, deuses de baixo nível. A dor fez Deu gritar, e seu braço começou a se recuperar. É digno de ser cultivado pelo sangue do deus demônio, e a capacidade de recuperação ainda é bem forte. Marvin suspirou, neste momento ele já havia recebido a tarefa do sistema. Jin, lançamento da missão. Salve o Deu contaminado, recompensa da missão. Versão completa de Govudakwan. Ponto de missão 10. Marvin franziu a testa, um pouco confuso. Qual a utilidade dessa coisa? Esta é uma técnica real de matança corpo a corpo. No que diz respeito ao seu nível de combate corpo a corpo, o sistema não irá pulverizar. Mas contanto que você conheça um pouco de Gu, você pode matar o oponente diretamente agora mesmo. O sistema não suporta o fato de que alguém não goste da recompensa que recebeu, e levou 2 minutos do seu salário para baixá-la do banco de dados. Ok. O sistema disse isso, Marvin naturalmente não queria dizer nada, ele realmente precisa melhorar seu combate corpo a corpo, afinal, a divindade do deus da magia não atingiu a habilidade de ataque mágico de nível divino. Além disso, essa tarefa é completamente enviada, por que não fazê-la? Parece que ele sentiu o olhar penetrante de Marvin, e Deu também passou por um processo de douramento, e a pele originalmente enrugada instantaneamente ficou firme. O brilho metálico se espalhou por todo o corpo e os grupos musculares se expandiram novamente. As 4 cabeças originais também foram combinadas em uma neste momento, e os 4 braços que eram originalmente grossos e irregulares eram todos extremamente enormes. E os bigodes circulavam nos braços, e a sensação de opressão trazida por Deu ressurgiu. A mudança de Deu fez Meliodas e os outros se sentirem complicados. Parece que a batalha feroz o tornou mais fundido com o sangue do deus demônio. Marvin explicou aos outros a razão da forma de Deu. Olha, como a nova geração e a velha geração vão lidar com isso, você vai usar isso no futuro. Marvin naturalmente não terá medo desse cara, e a propósito, ele também pode ensinar os 7 pecados capitais e outros como lidar com esse tipo de deus demônio sintético meio enforcado. Como se sentisse as intenções de Marvin, Deu rugiu com raiva e correu em direção a Marvin. Diante do punho de Deu, Marvin optou por interromper direta e remotamente dessa vez, economizando tempo e esforço. Corte espacial, parecia que algo que não podia ser visto passou rapidamente, e o braço de Deu foi cortado por Zigen em um instante. Deu foi interrompido por uma dor intensa e deu um passo para trás. Marvin aproveitou a brecha e mirou diretamente na posição do peito direito de Deu, e lançou uma criação de alquimia. E uma lança carmesim foi fabricada do nada e saiu diretamente. E uma pequena criatura preta parecida com uma lula foi pregada na posição da ponta da lança e inserida na montanha atrás dela. Com a morte do povo bebê, o corpo de Deu se despedaçou instantaneamente, e Deu, que era humano, caiu em uma nuvem de sangue.